Então, gente, voltando aqui à aula, né? Estamos vendo aqui, né? Homicídio. Já entramos aqui no parágrafo 2º, né? Isso que é o que? O homicídio qualificado, e a gente está no inciso 3º aqui, né? Paramos no 2º, que é o motivo fútil, né? Que o homicídio praticado por um motivo insignificante. Motivo fútil, aquele motivo insignificante, motivo pequeno, né? Então, agora vamos para o inciso 3º, que é o quê? O emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, onde que possa resultar um perigo comum. Isso, nós temos a interpretação analógica, né? Que outro meio insidioso ou cruel, onde que possa resultar perigo comum, podemos ter uma interpretação analógica. Então, esse inciso aqui, ele tem muita informação para a gente poder destrinchar. Então, vamos a ele. Está aqui com emprego de veneno, fogo, né? Explosivo, asfixia e tortura. E outro meio insidioso, outro meio cruel ou outro meio de que possa resultar perigo comum. Então, essa quadrilha criminosa que vem explodindo, né? Os caixas eletrônicos, né? Entra aqui também nessa qualificadora, né? Porque a explosão de caixa eletrônico e também que resulta perigo comum, né? Nós vamos ver aí. Qualquer outro meio insidioso. Então, quanto o veneno, entra na qualificadora. Então, qualquer outro meio insidioso, quanto o veneno, entra na qualificadora. Então, o emprego de veneno é um meio insidioso. Então, qualquer outro meio insidioso, quanto o veneno, entra na qualificadora. Então, o emprego de veneno é um meio insidioso. Então, tá aqui, né? O emprego de veneno, ele é um meio insidioso, que entra também na qualificadora. O meio insidioso é o que consiste, né, no uso de quê? De uma estratagema, né, de uma estratégia de perfídia, de uma fraude para cometer um crime sem que a vítima o perceba. Então ele comete aquele crime sem que a vítima o quê? Possa perceber que está sendo o quê? Lesada. Então está aqui, né? O meio insidioso é o que consiste no uso de uma estratagema, né? De uma perfídia, né? De uma fraude para cometer um crime sem que a vítima perceba. Exemplo, retirar o óleo de direção do veículo automotor para provocar um acidente fatal contra o seu proprietário, né? O proprietário lá do veículo, né? Então você tirar o óleo de direção do veículo ali, né? Você pode provocar um acidente e vir a óbito ali tanto o condutor do veículo e as pessoas que estão dentro do veículo. É um meio o quê? É um meio insidioso que a pessoa o quê? Ela não consegue perceber. Beleza? Meio cruel. É o que proporciona à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, quando a morte poderia ser provocada menos dolorosa. Então, meio cruel é o que proporciona à vítima um intenso. Proporciona à vítima o quê? Um intenso, desnecessário o quê? Sofrimento, tanto físico quanto mental, quando a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa. Matar alguém lentamente com inúmeros golpes de facada, com produção inicial dos ferimentos em região não letal do seu corpo. Então, ele exemplificou cada tipo como um meio. Isto chamamos de interpretação analógica. Então, ele exemplificou. Então, esse rol ele é exemplificativo e não taxativo. Então, o rol do inciso 3º, ele é exemplificativo e não taxativo. E com isto chamamos de interpretação analógica. O meio insidioso exemplificou com o veneno. Então, o meio insidioso, ele exemplificou com o quê? Com o veneno. Ele deu exemplo do meio insidioso com o veneno. Então, o veneno foi o exemplo do meio insidioso. Então, qualquer outro meio que seja tão insidioso quanto o veneno, também vai entrar na qualificadora. O fogo, a asfixia e a tortura como um meio cruel. Então tá aqui, né? Você matar alguém lentamente ali, né? Tacando fogo na pessoa, é um meio cruel, né? Tem aí esses casos de micro-ondas, né? Aqui no Rio de Janeiro,
tem aí nas favelas, né? Principalmente o dedo duro, que os traficantes colocam as pessoas presas entre pneus de carro e tacam fogo nas pessoas, que é o famoso micro-ondas. Então, um meio cruel de morte. Temos a asfixia, também como outro meio cruel, e a tortura. Essa tortura aqui, gente, como meio cruel, é diferente do crime de tortura. Beleza? Nós vamos ver essa tortura aqui e o crime de tortura. No crime de tortura, não é que vem a morte. E nessa tortura com meio cruel aqui, então o fogo, a asfixia e a tortura como meio de exemplo cruel. E explosivo? Explosivo é aquele que possa resultar perigo comum, né? Se você está explodindo algo, essa explosão é de uma magnitude tão grande que pode ocasionar perigo para as pessoas em volta. Então, um perigo comum, né? Então, se você explode um caixa eletrônico de um banco e ao lado tem um prédio, pode dar danos a esse prédio. Perigo comum. Então, qualquer outro meio que seja tão cruel quanto a asfixia, o fogo e a tortura, pode entrar na qualificadora, bem como aquele que resulta perigo comum, como explosivo. O meio que possa resultar perigo comum é aquele que expõe não somente a vítima. Então não expõe somente a vítima, né? Mas expõe toda o quê? Daquela área comum que está próxima ao explosivo. Mas também um número indeterminado de pessoas a uma situação de probabilidade de dano. Uma pessoa dentro de uma aeronave, um avião, né? E ele quer matar somente uma pessoa. Atirando na pessoa, né? Ele ocasiona danos à aeronave e essa aeronave torna a cair matando todos. Só que nem todos morrem. Infelizmente, o atirador sobrevive e algumas pessoas. Olha o exemplo. Brincadeira, né? Mas acontece, gente. Então, meio que foi um meio que ele utilizou para matar uma pessoa, mas o quê? Resultou perigo comum, né? Ele expôs a vida de todas as pessoas dentro daquela aeronave. Então, é aquele que expõe não somente a vítima, mas também um número indeterminado de pessoas a uma situação de probabilidade de dano. Então, eu quero que você entenda o perigo comum, beleza? Assim como o quê? Como meio cruel. Diversos tiros certeiros contra a vítima quando se encontrava em movimentada via pública. Então, está numa via pública e o cara está ele está desferindo toda a munição em uma pessoa ali. Só que tem um monte de gente em volta. O perigo comum. Pode acertar um ou outro, a bala atravessar, acertar outro. Está resultando o quê? Perigo comum. O veneno. O veneno é a substância de origem química ou biológica, capaz de provocar a morte quando introduzida no organismo humano. Então é um meio insidioso. Então vamos lá. Observação. Se a vítima não souber, temos a qualificadora do veneno como espécie do meio insidioso. Então aqui, informação importante, vamos destacar. Se a vítima não souber, está tomando o drink lá. O drink está com veneno, mas ela não sabe que tem a substância do veneno. Entra como meio insidioso. Entra como a qualificadora do veneno pelo meio de quê? Pelo meio insidioso. Então a vítima não sabe que está ingerindo veneno, então entra com a qualificadora do veneno por meio insidioso. Ah, Ulisses, a vítima sabe que está tomando. A vítima sabe que está tomando. Então, qual é a vítima em sã consciência que vai tomar o veneno? Cara, acontece, tem inúmeras hipóteses de o cara apontar a arma para a pessoa, bebe, ou você bebe e a sua família vai morrer, ou você bebe e vai acontecer isso. Então, a vítima está sabendo que está tomando. Só que não como meio insidioso, mas sim como meio cruel. Por quê? Tem um meio cruel porque ela está sabendo. Ela vai saber que vai morrer. Ela está sabendo que está ingerindo veneno e que vai morrer. É um meio cruel de se morrer. Então, em provas, não diga que houve a qualificadora do uso de veneno. Então está aqui. A vítima não sabe. Qualificadora do veneno por meio insidioso.
A vítima sabe por meio cruel. O veneno, ele pode ser considerado como meio insidioso e como meio cruel. Ele pode ser considerado como meio cruel e como meio insidioso. Aqui, né? O veneno. Ele pode ser considerado como meio insidioso. Nós vimos, a vítima não sabe. O meio insidioso, a vítima não sabe. Já o meio cruel, a vítima sabe. Ela vai sofrer com aquele meio no qual ela vai morrer. Assim como a asfixia, como o fogo e a tortura. Para ser por meio insidioso, quando envenena a pessoa sem esta saber que está sendo envenenada. O veneno aqui é considerado insidioso. Então a pessoa não sabe que está sendo o quê? Envenenada, né? O meio insidioso, quando a pessoa ela não percebe que está sendo envenenada. Logo, o veneno aqui, ele é considerado como meio insidioso. E o segundo, colocou o veneno na bebida sem a pessoa saber. Então, sem a pessoa saber, ela está tomando aquele veneno sem saber. Número 2. Obrigar a pessoa a tomar o veneno, porém esta sabe que estará ingerindo o veneno. Então, a qualificadora será por meio cruel. Então, será por meio cruel a qualificadora. Por quê? A pessoa toma o veneno sabendo que estará ingerindo veneno. Então, pegou aí a diferença do meio insidioso para o meio cruel em relação ao veneno? Então, em relação ao veneno por meio insidioso, a pessoa não sabe que está tomando. O veneno, então, por meio insidioso, a pessoa não sabe que está tomando o veneno. E por meio cruel, a pessoa sabe que está tomando aquele veneno, sabe que vai morrer. É o meio cruel de se morrer. Qualificador aí do veneno por meio cruel. Quando sabe que está ingerindo veneno, não há emprego de veneno. Então, ó, informação importante aqui, ó. A pessoa sabe que está ingerindo veneno. Ela sabe que está ingerindo veneno. Então, não há emprego de veneno. Porque ela está sabendo que está tomando veneno. Então, não há emprego do veneno. Pois somente está qualificada, pois somente está, faltou uma vírgula aqui, né? Qualificada, pois somente está qualificada, o emprego de veneno, pois somente está qualificada, pois somente está qualificada o emprego de veneno, quando a pessoa não sabe que está ingerindo. Então, ó, quando sabe que está ingerindo veneno, não há emprego de veneno. Pois somente está qualificado o emprego de veneno quando a pessoa não sabe que está ingerindo. Então, só há a qualificadora do emprego de veneno quando a pessoa não souber. Quando a pessoa não souber, temos a qualificadora do veneno. Quando a pessoa sabe que está ingerindo veneno, não é a qualificadora do veneno, é um meio cruel. O meio cruel por meio do veneno. Então, não sabe que está ingerindo veneno, temos a qualificadora do emprego do veneno. Sabendo que está ingerindo veneno, não há emprego do veneno. Não há emprego do veneno, pois somente está qualificado o emprego do veneno quando não sabe por meio insidioso. Questão. M, em razão de motivo abjeto, praticou o delito de homicídio contra A. Para tanto, M misturou, na presença e sob a ciência de A, em um recipiente, água e substância venenosa. Então, ele na presença de A e sob a ciência de A. Então, A sabia que ia tomar o veneno e ia morrer. Obrigando sem possibilidade de reação. Obrigando sem a possibilidade de reação da vítima ingerir tal substância. Conduta que ocasionou, após o sofrimento do envenenamento, o óbito de A. M praticou o homicídio duplamente qualificado por motivo torpe
e com emprego de veneno. Então, a questão está trazendo aqui que foi o motivo torpe, né? Por motivo abjeto. Abjeto, né? Repugnante, né? Moralmente repugnante. Então, nós temos aqui motivo torpe. Beleza. Em razão de motivo abjeto, repugnante, moralmente, né? Ele é motivo torpe. Na presença e na ciência de A, então, nós não temos aqui a qualificadora de emprego de veneno, mas sim um meio cruel. Então, M praticou homicídio duplamente qualificado? Praticou homicídio duplamente qualificado. Mas foi por motivo o quê? Por motivo cruel e motivo torpe. Então, foi por motivo cruel e motivo torpe. E não como emprego de veneno, que é o meio insidioso. Beleza? Pegadinha a questão boa. De acordo com a doutrina majoritária, incidirá a qualificadora relativa ao emprego de veneno quando a vítima ingerir a substância forçadamente ou sem saber que o está ingerindo. Então aqui ele está trazendo a informação de que é relativo ao emprego de veneno, a qualificadora com emprego de veneno, com a vítima sabendo ou não sabendo. Falso, né? Só teremos a qualificadora do veneno quando a pessoa não sabe que está ingerindo aquele veneno. E será por meio insidioso. Quando tomar forçadamente, sabendo que está tomando, é por meio cruel. Então acho que ficou bem claro isso aí para vocês, né? Em relação à qualificadora relativa ao emprego de veneno, quando a pessoa não sabe que está ingerindo veneno. E quando ela toma o veneno forçadamente, sabendo que está tomando, nós temos um motivo por meio cruel. Fogo. Fogo é o resultado da combustão de produtos inflamáveis, da qual decorrem calor e luz. Trata-se, em geral, de meio cruel. Então está aqui, o fogo é o meio cruel. Então, fogo é o meio cruel. Então, nós temos exemplo aqui, né? Queimar a vítima até a morte. Então, aquele famoso micro-ondas, né? Que eu falei para vocês, que colocam a vítima ali, né? E colocam vários pneus, prendendo a pessoa com aqueles pneus velhos. E taca fogo na pessoa. É um meio cruel. A vítima vai morrer ali com um meio cruel. Queimar a vítima até a morte. Caso do índio, né? Um caso do índio, acho que foi em Brasília, né? Que 3 ou mais adolescentes, o índio estava dormindo no ponto de ônibus, e eles tacaram fogo no índio, e o cara veio a óbito. E então foi queimado vivo no ponto no ônibus do Distrito Federal, né? Qualificadora por meio cruel. E ali também tem um motivo, né? Qual foi o motivo, né? Deles fazerem aquilo ali. Então você vê que foi abjeto, aquilo foi moralmente reprovável, né? Motivo torpe. Todavia, se do seu emprego de fogo com um número indeterminado de pessoas puder ser exposto a perigo de dano, o crime será qualificado pelo meio de que possa resultar perigo comum. Então essa observação aqui está trazendo, né? Se um emprego de fogo em um número indeterminado de pessoas puder ser exposto, né, a perigo de dano, o crime será qualificado não como meio cruel, mas sim o que possa resultar perigo comum a todos, né, que estão próximos ali. Então, teve um caso, né, um cara que foi traído, né, pela mulher, e eles moravam, né, tipo umas casas, uma colada da outra, uma em cima embaixo, outra do lado, coisa do tipo, e ele tacou fogo na casa. Só que pegou fogo na casa dele e pegou fogo também em outras casas. Vindo a óbito várias pessoas ali, né? Ou não, é o quê? É o meio de que possa resultar perigo comum. Então é uma qualificadora aí, né? Caso tenha o óbito. Então mataram uma pessoa mediante um incêndio do seu imóvel, situado ao lado de diversas outras moradias. Perigo de dano. Explosivo, né? Tá aí o explosivo. É o produto com a capacidade de destruir objetos em geral, mediante detonação e estrondo. Caracteriza normalmente o meio de que possa resultar perigo comum. Então o explosivo, normalmente, ele caracteriza um meio, né, de perigo comum, porque ele alcança, né, o explosivo ele tem essa absorção de alcançar até um determinado raio. Então, por essência dele, né, ele é inerente, né, a resultar perigo comum. Então explodiram o automóvel da vítima que trafegava em movimentada via pública, né? Então está trazendo perigo comum ali às pessoas em volta. Nada impede, porém, a configuração também
do meio cruel ali, né? Explodir o automóvel da vítima, que trafegava em movimentada via pública, então configura tanto o meio cruel e também o quê? O perigo comum. Amarrar a vítima em uma árvore e prender uma bomba ao seu corpo, de forma a matá-la com a força da explosão. Vai que essa árvore ali, né, no meio de uma praça onde passam várias pessoas. Então explode a bomba com aquele cara ali, né, e resultando perigo comum às pessoas que passam por ali. Asfixia. Asfixia é outro meio cruel. É a supressão da função respiratória, com origem mecânica ou tóxica. Então, asfixia é a supressão da função respiratória com origem mecânica ou tóxica. A asfixia ela pode constituir um meio cruel. Então, está aqui a asfixia, ela constitui o quê? Um meio cruel. Afogamento, soterramento e entre outros. Ou insidioso, né? O uso de gás tóxico inalado pela vítima sem notá-lo. Então, quando a vítima não sabe, é um meio insidioso. Quando a vítima sabe, é um meio cruel. Quero que vocês entendam isso. Viu? Uma questãozinha aí. Se o homicídio é cometido com emprego de asfixia, ele é considerado qualificado. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência, predominantemente em nosso país, entende que somente se aplica nos casos de asfixia mecânica, não incidindo tal regra, majorante legal, nos casos de asfixia tóxica. Falso, né? Independente da asfixia ser mecânica ou tóxica, estará qualificada como asfixia por meio cruel. Então, o homicídio foi cometido por meio de asfixia é considerado qualificado. Beleza. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência predominante em nosso país entende que somente se aplica os casos de asfixia mecânica. Não, né? Claro que não. Nós vimos lá, né? Independentemente da asfixia ser mecânica ou tóxica, estará qualificada como asfixia por meio cruel. Constitui um homicídio qualificado o crime praticado com emprego de asfixia. Certinho, né? Constitui o quê? Um homicídio qualificado praticado com emprego de asfixia, que é um meio quê? Que é um meio cruel. A asfixia é um exemplo de um meio cruel. A constatação de areia nas vias respiratórias da vítima é incompatível com o homicídio qualificado pela asfixia. A constatação de areia constatou que houve areia nas vias respiratórias da vítima. Ela é incompatível com o homicídio qualificado pela asfixia? Não. Ela é compatível, então a questão está incorreta. Tortura. Tortura é qualquer ato pelo qual onde dores e sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa, a fim de obter dela ou de terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por atos que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer outro motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Então tá aqui, né? Tortura, né? É qualquer ato pelo qual, onde dores e sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma outra pessoa, né? Porque você pode torturar uma pessoa, né? E essa pessoa vê, a outra vê, para poder o quê? Dar informações, né? A respeito de qualquer outra coisa. Informações ou confissões e castigá-la por atos que ela ou uma outra pessoa tenha cometido. De intimidar, né? De coagir a pessoa ou outras pessoas. Ou por qualquer outro motivo baseado em discriminação de qualquer natureza. Então nós temos o homicídio qualificado pelo emprego de tortura, né? Que é um meio cruel. Então, o homicídio qualificado por emprego de tortura é um meio cruel. É diferente do crime de tortura. Então, tá aqui, ó. Diferente do crime de tortura, qualificado pelo resultado morte. Então, o homicídio qualificado com emprego de tortura é diferente do crime de tortura, qualificado pelo resultado morte. A diferença está no objetivo. A diferença está no objetivo, né? Então, o homicídio qualificado pelo emprego de tortura, que é um meio cruel, é diferente do crime de tortura qualificado pelo resultado morte. Se o sujeito tem a intenção de torturar, o sujeito ele tem a intenção de torturar
e a vítima morre. Teremos o crime préter-doloso de tortura. Então, o sujeito tem a intenção de torturar e a vítima morre, temos o crime préter-doloso de tortura. Agora, se a tortura for um meio para o homicídio, teremos o homicídio qualificado com emprego de tortura. Então, a tortura ela é um meio para o homicídio. Teremos um homicídio qualificado com emprego de tortura. Então, ele quer matar aquela pessoa. Usou o meio. Qual foi o meio? A tortura. Para poder matar. Então, teremos o quê? A tortura com meio para o homicídio. Homicídio qualificado com emprego de tortura. Diferente do crime de tortura qualificado pelo resultado morte. Então, um exemplo que eu posso dar tem uma série, né? Uma não, né? Tem várias séries aí, né, mexicanas, em relação a cartéis, né? Que ocorrem essas torturas para poder a vítima, né, dar informações em relação à rota de tráfico de drogas. Então teve um caso, né, de um cara ser torturado para poder falar, mas não queria a morte dele. Era só para ele poder falar. Então torturavam ele e quando ele apagava, davam uma injeção nele ali, né, para ele poder voltar e assim fazia a tortura até obter a informação. Só que o cara morreu. Então ele morreu o quê? O crime foi de tortura, foi um crime préter-doloso de tortura e não um homicídio com emprego de tortura. Um homicídio com emprego de tortura, a pessoa quer matar aquela pessoa. Ela quer, a intenção dela é matar e usou o meio de tortura para poder matá-la. Beleza? Um meio cruel. A tortura não pode ser considerada como uma qualificadora, uma vez que possui tratamento próprio em legislação específica. Errado, né? Ela pode ser sim tratada como uma qualificadora, um meio cruel. É um exemplo de um meio cruel. Nós vimos aí, né? Então, se o objetivo do cara é matar, a intenção dele é a morte da vítima, e usou para isso a tortura, temos a qualificadora da tortura aí, né? Um homicídio qualificado. Então tá errada a questão. Qualificado homicídio quando cometido por traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outros recursos que dificulte ou torne a impossível a defesa do ofendido. Vai ficar para a próxima aula, para não ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscrevam no canal aí. Curso Jurídico Policial em Casa. Mais uma informação importante, né? Vai sair o concurso policial aí, né? Do Rio de Janeiro. E a banca escolhida, adivinha quem é? É a famosa SESP. E os nossos exemplos aqui, as nossas questões, todas, o curso aqui totalmente focado aqui na banca SESP. Então vamos quebrar essa banca para você que está estudando aí. Sucesso! E a excelência da repetição vai te levar à vitória. Até a próxima.